Olá, sejam bem-vindos a mais um bloco da Clarabóia Espeleológica, que é um evento que está sendo organizado pela Sociedade Excursionista Espeleológica. O bloco que eu vou abrir é o de Biologia Subterrânea. Bom, eu sou bióloga pela Universidade Federal de Ouro Preto, me formei em 2019. Atualmente eu sou doutoranda em biotecnologia na Universidade de São Paulo. E sou membro espeleóloga da Sociedade Excursionista Espeleológica desde 2016. Nesses anos eu adquiri um pouco de experiência com espeleologia, microbiologia de cavernas e biotecnologia. E atualmente eu estudo partículas bionucleadoras de gelo. A minha palestra é Introdução à Biologia Subterrânea e Potencial Biotecnológico de Micro-organismos Cavernícolas. Numa primeira parte eu vou fazer uma breve introdução à biologia subterrânea e depois vou falar de um estudo de caso, que é o meu TCC, que o título é Potencial Biotecnológico de Bactérias Cultiváveis Obtidas a partir da Gruta Martimiano 2, Parque Estadual do Bitipoca, Minas Gerais. Então, o que é a biologia subterrânea? A biologia subterrânea é o estudo da vida nos espaços subterrâneos naturais. E esses espaços vão incluir as cavidades, mas também vão incluir todos os espaços ocos, fendas e fissuras que se encontrem abaixo do solo e sejam colonizados por uma fauna especializada. A gente denomina de ambiente hipógeo o ambiente cavernícola e de ambiente epígeo o ambiente externo, que é onde eu estou agora, eu estou no ambiente epígeo. E o ambiente hipógeo, ele tem várias características que são únicas e que fazem ele ser um ecossistema muito específico, como, por exemplo, a ausência de luz em algumas zonas das cavernas. As temperaturas das cavernas são estáveis, a umidade é muito alta, tem locais que chega a ser próxima à saturação, e o baixo aporte energético desses ecossistemas, até por causa da ausência de luz, que é um pouco do que eu vou falar mais para frente. Então, quanto à incidência luminosa, Ghost dividiu a caverna em zona de entrada, que é a zona de ecótono, a zona de transição entre o ambiente epígeo e o ambiente hipógeo, então do fora da caverna para dentro da caverna, que vai ser uma zona muito influenciada pelo ambiente externo e, por ter a presença de luz, vai ter também presença de plantas e outros organismos fotossintéticos. Outra zona que ele dividiu é a zona crepuscular, que é a zona onde ainda tem incidência de luz, mas essa luz vai diminuindo gradativamente e vai ocorrendo também o desaparecimento das plantas nessa zona. Já na zona de transição, é a zona onde não tem mais incidência de luz, mas ainda tem influência do ambiente externo nessa zona quanto à temperatura e à umidade. Então, ela não é uma zona tão estável quanto a zona profunda, que é a zona onde realmente não tem nenhuma influência do ambiente externo e que a umidade vai ser altíssima, as temperaturas vão ser estáveis e não vai ter presença de organismos fotossintetizantes nessa área. Quanto ao aporte energético, qual que é a principal fonte de energia do nosso ambiente aqui, nosso ecossistema que a gente vive, ecossistema externo? Então, vem dessa equação, que é a equação da fotossíntese, e para essa equação acontecer, precisa de luz como catalisadora dessa transformação de CO2 mais água e em glicose. Então, como a luz é um elemento fundamental para essa produção de glicose, no ambiente cavernícola não vai ter a ocorrência de organismos fotossintetizantes. Então, eles deixam de ser a base da cadeia alimentar nesses ambientes e outras fontes de energia são as principais para manter esse ecossistema cavernícola. E aí, como exemplos, nós temos os detritos vegetais, que são carreados por enxurradas, os restos de animais que vivem dentro da caverna mesmo e acabam morrendo lá dentro, a matéria orgânica dissolvida no próprio solo, os animais que são carreados por córregos e enxurradas e que acabam caindo dentro da caverna e se decompondo lá dentro e virando alimento para outros animais. Fezes de animais, tanto animais que vivem dentro da caverna ou fezes que também são levadas por água, esporos, pólen de plantas e bactérias. As bactérias elas têm um papel fundamental nessa produção primária de energia dentro das cavernas.
E tudo isso faz com que tenha um baixo aporte energético dentro das cavernas, porque os organismos fotossintetizantes eles conseguem produzir uma quantidade muito grande de glicose e energia para o ambiente externo. Mas essas fontes de energia elas são escassas no ambiente cavernícola, né? E por isso tem um baixo aporte energético, uma escassez nutricional dentro do ambiente cavernícola. A fauna cavernícola ela é especializada, né, a viver nessa escassez nutricional e ela é classificada em 3 classes. Vou falar um pouquinho rapidamente de cada uma delas. Então, os trogloxenos, que aqui a gente tem até uma fotinha de um morcego para exemplificar, são normalmente aves e mamíferos, principalmente, e eles são animais que eles precisam sair da caverna para completar seu ciclo de vida. Então, eles não conseguem viver o tempo todo dentro da caverna. Os morcegos mesmo, eles saem da caverna para se alimentar. Eles não vivem o tempo todo na caverna. Os troglófilos, eles são principalmente invertebrados e eles conseguem sim completar seu ciclo de vida, tanto fora da caverna quanto dentro da caverna. E eles acabam, né, escolhendo viver dentro da caverna. Então, tem até a brincadeirinha que eles são os amiguinhos da caverna. Já os troglóbios, eles são animais que eles são adaptados ao ambiente cavernícola. E eles passaram por um processo de especialização regressiva, com acúmulo de características que fizeram com que ele fosse mais adaptado a esse ambiente. Então, como por exemplo aqui nessa imagem, a perda regressiva dos olhos, a extensão de apêndices, a perda da pigmentação desses animais. Esse aqui é um muito famoso, que é o bagre cego. Agora também quanto à microbiologia associada às cavernas. Ela tem um papel fundamental, como eu falei antes, né, nas cavernas, na produção primária de energia, mas no solo, no geral, ela já tem esse papel, que é o de transformação dos elementos químicos. Então, a microbiota ela faz a reciclagem dos nutrientes de um ecossistema, que deixa ele biodisponível para ser utilizado por outros organismos. E os fatores abióticos e bióticos desses ecossistemas que a microbiota está inserida criam esses nichos específicos, como, por exemplo, a caverna é um nicho específico para uma microbiota. E ela vai ser a base da sustentação e da produtividade nos ambientes cavernícolas. Além disso, dessas características, eu queria falar um pouquinho agora de como a vida transforma o ambiente cavernícola. Então, a gente viu que as características da caverna influenciam muito na vida, mas a vida também influencia de volta. Aqui, no caso, são espeleotemas, que são chamados de champignon, que são estromatólitos, que são esses depósitos microbianos com laminações, como pode ver nessa imagem aqui. Então, esses espeleotemas eles só são formados porque essas cianobactérias estão presentes na caverna. Outro exemplo de formação de espeleotema que é influenciada pela vida são essas estalactites, onde o crescimento da estrutura é influenciado por teias de aranha. Então, as teias de aranha servem de estrutura para o crescimento das estalactites. Aqui pode ver que o formato segue o formato das teias de aranha. E, assim, muito interessante isso, né? Como é que um invertebrado pode influenciar na formação de um espeleotema, que é uma coisa que demora muitos anos para ser formado. Outro exemplo interessante, né, de como a vida pode influenciar o ambiente cavernícola é com a bioespeleogênese de cavernas de minério de ferro. Essa hipótese fala que bactérias oxirredutoras elas vão mediar a dissolução redutiva de ferro 3. E isso vai estar associado à formação das cavernas em formação ferrífera bandada, canga e minério de ferro, que, juntamente com a exportação de ferro aquoso, vão ser os principais processos que explicam a formação dessas cavernas. E como aqui no Brasil a gente tem muitas cavernas em canga, é bem interessante ter essa explicação, né, da espeleogênese. São cerca de 3.000 cavernas em canga. E elas também estão em áreas muito afetadas pela mineração e tem uma microbiota muito rica
que pode também ser estudada e já é estudada em alguns lugares para potencial biotecnológico, que é o que eu estudei no meu TCC. E tem um potencial muito grande para isso. Inclusive, quem tiver mais interesse, eu tenho um trabalho de potencial biotecnológico que eu posso enviar, que é o mestrado da Camila Lemes, que fala sobre isso, sobre o potencial biotecnológico das cavernas de Canga aqui no quadrilátero ferrífero. Agora, já entrando um pouco mais do tema do meu TCC, o que é a bioprospecção? Então, a bioprospecção consiste na identificação, avaliação e exploração sistemática da diversidade de vida em determinado ambiente, objetivando a busca de recursos genéticos para fins comerciais. O que seria isso? É aproveitar esses serviços ecossistêmicos que são oferecidos por qualquer organismo, né, pela natureza, para fins humanos, para ajudar os seres humanos e ter um fim comercial. Pode ser para alimentação, para medicina, para agricultura, qualquer fim comercial que tenha um potencial e que possa ser estudado. Então, com isso, eu escolhi fazer a minha bioprospecção na Gruta Martimiano 2. E por que eu escolhi? Aqui está um mapinha da Gruta Martimiano 2. Ela está localizada no Parque Estadual de Ibitipoca, né, no domínio fitogeográfico da Mata Atlântica. E ela é muito interessante porque ela é a maior caverna em quartzito do Brasil. Tem uma extensão muito grande, né, de 4.170 metros de desenvolvimento horizontal mapeados e cerca de 170 metros de desnível. Então, essa extensão tão grande dela fez com que eu tivesse o interesse de estudar também o potencial biotecnológico dos micro-organismos que se encontram nessa caverna. Então, quais são os segmentos da indústria que utilizam os micro-organismos em processos biotecnológicos? Eles podem ser utilizados na indústria de alimentos, como, por exemplo, na fermentação, na indústria farmacêutica, com a produção de medicamentos, na agroindústria, pode ser como biopesticida, biofertilizante, uma larga escala, né, de produtos. Na indústria química também, na geração de energia e até na recuperação ambiental, na recuperação de ecossistemas degradados. O foco do meu trabalho foi esses dois pontos, né, que é a indústria farmacêutica e a agroindústria. Mas aqui eu vou explicar um pouquinho para vocês a parte da prospecção de antibióticos, antimicrobianos, porque o tempo é curto e não dá para eu falar tudo que eu fiz no meu TCC, mas quem tiver interesse também eu posso enviar depois. Então, por que os micro-organismos produzem antibióticos? Aqui nessa imagem, a gente consegue observar um crescimento padrão de um micro-organismo numa placa. Então, esse ambiente está muito propício para o desenvolvimento do micro-organismo, porque tem muito alimento, um ambiente criado para ele, né? Mas quando você vai para um ecossistema de verdade, como o cavernícola, que é um ambiente com uma escassez nutricional muito grande, esses micro-organismos eles precisam lutar pelo alimento. E nessa competição, eles produzem esses antimicrobianos para poder matar ou impedir outros micro-organismos de pegarem esse tão desejado alimento. Então, o antibiótico é uma forma dele competir e sobreviver nesses ambientes. Então, por que pegar bactérias cavernícolas como fontes de novos antibióticos? Porque, como eu disse, né, a caverna é um ambiente muito único e ela propicia esse desenvolvimento, essa evolução de organismos extremos que conseguem sobreviver em condições extremas, né, para a vida. E aqui, no caso, é uma curva de rarefação de descoberta de qualquer nova molécula. Então, o que acontece quando você está procurando uma nova molécula? No começo, você tem um pico de encontro, e se você continuar procurando sempre no mesmo lugar, você vai ter um decaimento dessa curva e ela vai se estabilizar, porque você não vai conseguir mais encontrar novas moléculas nesses lugares. Então, por isso que é interessante partir para essa busca dentro das cavernas, que é um ambiente tão único que pode propiciar, sim, a presença de micro-organismos especializados a esse ambiente. Essa daqui é uma lista das bactérias descritas pela OMS como um perigo para a humanidade.
E as bactérias que eu estudei como patógenos nessa pesquisa, vocês vão entender um pouquinho mais para frente, foram a Klebsiella pneumoniae, que está em negrito, e a Staphylococcus aureus, que também está na lista da OMS como perigo para a humanidade. Essas duas bactérias, por nome científico, assim, eu sei que é difícil conhecer, mas a Klebsiella pneumoniae ela é responsável pela pneumonia e outras doenças também. E a Staphylococcus aureus é a bactéria que causa sepsemia, dor de garganta e várias outras doenças. E elas estão muito vinculadas também com infecções hospitalares. Então, o objetivo do meu trabalho foi investigar o potencial biotecnológico de bactérias cultiváveis na maior caverna em quartzito do Brasil, que é a Gruta Martimiano 2. Aqui é só umas fotos da minha coleta, não vou passar os materiais e métodos todos porque é muito longo, mas também qualquer dúvida é só me perguntar depois, mais tarde na live, ou pedir meu trabalho que eu envio. Aqui umas fotos da coleta, os tubos estéreis que eu utilizei para a coleta, a amostra de solo que foi coletada, de parede e de teto, e isso eu fiz em 4 áreas da cavidade. Para os testes, né, da prospecção de antimicrobianos, eu tenho que fazer sempre uma matriz para esses testes. E aí eu fiz primeiro um teste de inibição direta, onde eu fiz a inoculação em meio de cultura LB com manta microbiana. Então eu fiz uma manta com esses patógenos que eu falei anteriormente, né, com a Klebsiella pneumoniae e a Staphylococcus aureus. E depois inoculei com um multinoculador as bactérias que eu encontrei na caverna. Depois disso, eu fiz um teste de inibição indireta com o patógeno de maior potencial, que depois eu explico um pouquinho também como é que é. Então, como resultado, eu obtive o primeiro banco de isolados bacterianos da Gruta Martimiano 2, que contém 72 isolados que estão disponíveis para estudos posteriores, que está no laboratório de genômica e interação bactéria-ambiente, que é o laboratório que eu fazia parte quando eu estudava na UFOP. Quanto à prospecção de antimicrobianos, o primeiro teste que eu falei, que é a inibição direta, aqui está a placa da Staphylococcus aureus e essas duas são de Klebsiella pneumoniae. Então, aqui, como eu expliquei, né, eu fiz essa manta microbiana com a Staphylococcus aureus e esses pontinhos são os pontos de multinoculação dos micro-organismos da caverna. Aí, quais foram os resultados que eu obtive, então? Aqui teve uma inibição do crescimento que pode ser observada pela formação desse halo transparente na placa de Staphylococcus aureus. E nas placas de Klebsiella pneumoniae, eu observei vários pontos de inibição, com destaque especial para esse micro-organismo A, essa bactéria A, que conseguiu inibir tanto a Klebsiella pneumoniae quanto a Staphylococcus aureus. Como o isolado A teve um grande potencial de inibição dos patógenos que eu estudei, eu resolvi fazer mais um teste com ele, que foi o teste de inibição indireta. Então, esses testes agora foram feitos só com o isolado A. E para fazer esse teste, eu fiz uma manta agora com o isolado A em cima de um papel celofane semipermeável na placa. Aí esperei esse isolado A crescer em cima desse celofane na placa. E assim que ele cresceu, eu retirei o celofane e com isso eu consegui que o isolado não passasse para a placa e que os compostos produzidos por ele passassem, porque o celofane era semipermeável. E nessas placas, essa placa aqui foi a placa que tem o composto produzido pelo isolado A, e essa placa não tem esses compostos, é uma placa limpa. E o que eu observei foi que teve a inibição total do crescimento da Klebsiella pneumoniae na placa que tinha os compostos liberados pelo isolado A. Aqui é o crescimento normal, nessa primeira placa da esquerda, crescimento normal da K. pneumoniae. E na placa da direita, não tem crescimento nenhum desse patógeno, que é muito interessante, uma inibição de 100%, né? Muito legal. Então, eu fiz também o teste de inibição indireta com o Staphylococcus aureus. Então, esse mesmo procedimento de fazer a manta microbiana,
sobre o celofane semipermeável, nessa placa aqui, né? E os compostos desse isolado A estão aqui nessa placa. E quando eu testei também para Staphylococcus aureus, teve um crescimento na placa sem os compostos do isolado A, que é o da caverna, e na outra placa que não tinha, que tinha os compostos do isolado da caverna, não teve nenhum crescimento da Staphylococcus aureus. Então foi um resultado muito bom mesmo. Tanto que a Neurosia, que é o artigo que eu tirei essa metodologia, e todos os outros artigos que utilizaram essa metodologia fazia a medição percentual da área de crescimento do patógeno. Só que como a inibição foi de 100%, eu não precisei nem calcular, porque não tinha o que calcular. Não teve nenhum crescimento, então resultado muito bom mesmo. E além disso, né, essa inibição ela indica duas coisas. Uma é que essa inibição ela pode ocorrer com a liberação de um composto secundário, né, difusível no ambiente, porque esse composto ele foi liberado no ambiente e ele conseguiu passar a membrana, né, do celofane e atingir o meio de cultivo. Então não está vinculado não está dentro da bactéria, ela consegue liberar no ambiente. Isso é muito bom. E além disso, esse composto ele é produzido naturalmente e não precisa de um estímulo competitivo com o patógeno para essa produção ocorrer. Então, é uma característica facilitadora para o processo de desenvolvimento e para a produção em larga escala de um antibiótico, né? Dele ser produzido naturalmente e dele ser liberado e difusível no ambiente. Facilitariam muito a produção assim, futura em larga escala desse antibiótico. Então, qual que é a relevância, né, disso tudo? Eu vou falar um pouquinho sobre bactérias resistentes a antibióticos. Esses foram dados retirados da Organização Mundial da Saúde, no relatório de 2018. Então, temos 700 mil mortes anualmente em todo o mundo por causa de bactérias resistentes a antibióticos. E 10 milhões por ano são previstas até 2050. As reportagens, para enfatizar nessa questão, aqui é uma reportagem dos Estados Unidos, né, falando que a resistência a antibióticos está matando a gente. Essa aqui do El País, falando que a resistência a antibióticos causa até 33 mil mortes por ano só na Europa. Aqui no Brasil, né, que o uso excessivo de medicamentos pode causar até 10 milhões de mortes por ano até 2050. E essa matéria também falando que os antibióticos elas causam uma morte a cada 15 minutos. Então, assim, são dados bem relevantes e que são preocupantes e que a gente tem que levar muito a sério. Agora, para as considerações finais do meu trabalho. Com esse trabalho, eu consegui criar o primeiro banco de isolados bacterianos da glutamartimiano 2. E esse banco está disponível para mais testes bioquímicos, para mais estudos no futuro. O isolado A ele é muito promissor quanto ao desenvolvimento de um novo antibiótico e ele tem também um potencial muito grande para ser testado no problema que eu citei anteriormente, né, que é a resistência a antibióticos das bactérias, dos patógenos, já que ele teve uma inibição de 100% que nunca tinha sido observada na literatura, que não tinha nenhum artigo com esse teste, né, com essa metodologia que eu utilizei de inibição indireta, pode ser também que ele seja muito eficiente em matar esses organismos multiresistentes a antibióticos. E os estudos espeleológicos, eles contribuem para a conservação das cavernas. E quando você fala em potencial biotecnológico, em bioprospecção, que objetiva, né, esse produto, a criação de um produto com valor financeiro, você coloca outro peso para a conservação, que é o de que a caverna ela vale dinheiro conservada. Os estudos podem fazer a caverna valer dinheiro sem precisar ser destruída. Não precisa minerar a área e destruir a caverna. Ela vale dinheiro pelas características únicas desse ecossistema e os micro-organismos que vivem ali. E tem muitos estudos para serem feitos ainda, e é uma coisa que a gente tem que investir, sim, nosso tempo, para descobrir essa biodiversidade, porque quando se trata de bactérias e arqueias, apenas 1% da biodiversidade é conhecida. Então, muita coisa a gente perde todo dia com essa degradação ambiental e a gente perde micro-organismos que poderiam ter um potencial para a gente, mas que a gente não aproveita, porque a gente nem conhece eles ainda. Aqui estão os meus contatos e os contatos da SCE. Quem quiser
Se tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato comigo com a SES, sinta-se à vontade. As principais referências bibliográficas que eu utilizei nessa apresentação. E muito obrigada pela atenção. Eu espero que vocês estejam gostando desse evento, né, que é a Clarabóia Espeleológica, e que estejam acompanhando. Já tiveram várias palestras anteriores à minha e ainda vão ter mais, então fiquem ligados. E eu queria aproveitar esse momento para para ressaltar mesmo a importância das instituições de pesquisa e das universidades públicas, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, de uma pandemia, e que a pesquisa é muito relevante, sim, muito importante, que não pode deixar de investir e que tem que ser valorizada. E parabéns a todos os pesquisadores que mantêm aí essa chama acesa e parabéns à ECE pela organização desse evento.